sua casa e poder, ó Deus, reconhecer a tua presença neste lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor chegou antes e nós podemos chegar em paz e segurança. Queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito e com gratidão, Pai, queremos louvar o teu nome. Nos ajuda, Pai, coloca um cântico novo em nossos lábios. Faz-nos viver, ó Deus, momentos inesquecíveis, Pai. Que essa noite seja mais uma noite de milagre. Vai visitando aqueles que mais precisam, Deus, aqueles que estão enfermos, nos hospitais. Colocamos a vida do apóstolo Evandro. Deus, cuida dele, Senhor, sara a sua ferida. Pai, assim também o Senhor Vicente, ó Deus. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus de já, o Deus que age nas nossas impossibilidades. Obrigado pela irmã da pastora Luciene, Senhor. Mais uma vez quero te agradecer pela vida da Celina, Senhor, que já está em casa, Pai. Nós cremos, ó Deus, que Tu é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que age poderosamente quando nós invocamos o Teu nome através da oração. Visita-nos nessa noite, Pai, e libera a Tua palavra de vitória. Abençoa também a Ana Carla, que esteve conosco. Ó Deus, o testemunho de vida, Pai, de fé, que ela deixou para edificar a Tua igreja. Abençoa, Pai, o pastor Rodanildo, que não pode estar conosco hoje. Ajuda ele ali na obra do sítio, José Macena. Pai, queremos mesmo que o nosso trabalho das nossas mãos seja para glorificar o Teu nome. Muito obrigado por aqueles que estão trabalhando hoje, Pai. Traz, ó Deus, aqueles que estão a caminho e os abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com alegria. Tem alguém com frio aí? Eu tô. Já quer sair de lá? Aleluia. Boa noite a todos, a paz. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Já refúgio a glória eterna. Estou no quarto do barulho. A gente vai cantar mais espaço. Você
nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor. Calor? Pode usar aqui. Glória a Deus. Senhor.
Só Tu és santo, Senhor.
se fechem diante da sua voz, não há doença, nem culpa. Que fiquem de pé. Diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém? Nesse meio espírito, amado, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas agora. Amém? Quando você prepara a sua oferta, eu quero ler um versículo. A palavra de Deus está em Provérbios. Provérbios capítulo 28. Amém? Capítulo 28 de Provérbios. Glória a Deus. Eu tenho dito que provérbios são conselhos de Deus. E aqui no livro de Provérbios, Provérbio do dia, versículo 6, diz que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Provérbio, capítulo 28, versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O Senhor tem nos dado conselhos práticos para a vida. E Ele usa cada momento de uma maneira especial para falar conosco. Eu tenho visto muitas pessoas, por falta de sabedoria, deixarem de ser prósperos, ou até mesmo não desconhecem o que leva o homem à prosperidade. Nessa caminhada eu tenho visto Deus abrir portas e fechar portas. Deus levantar homens e abater homens. E eu sempre falo a todos eles: bom é ser fiel a Deus. Nossos dízimos, nossas ofertas precisam chegar diante do altar. Muitas vezes a gente está passando por maior luta financeira. E o desafio é exatamente não parar. Não deixar de entregar o que é devido ao Senhor. Mas por que, pastor? Se Deus sabe e Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele só quer a tua fidelidade, por isso. E nós não podemos cessar de ser fiel a Deus, porque Deus nunca cessa de ser fiel a nós. Às vezes a gente acha assim: não, mas se eu falhar um dia, né, Deus sabe. E aí esse dia muitas vezes se transforma em meses, em anos, e a gente passa a achar que nada aconteceu, porque Deus não é vingativo. Deus não vai te cobrar imediatamente, mas o tempo vai passar e você vai ver que não valeu a pena. Deus continua lá, querendo receber o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós é que deixamos de prosperar, porque não investimos no seu reino e na sua justiça em primeiro lugar. Então nessa noite
noite, amado, coloca a tua oferta, mas com alegria. Coloca a tua oferta com gratidão. E deixa o Espírito de Deus te conduzir a essa adoração, porque é um momento de adoração. É o momento de você dizer: Senhor, está aqui, ó. Sou pobre, mas na minha sinceridade eu quero entregar ao Senhor a minha vida. E aí, assim que você colocar a sua oferta, vamos ficar de pé para a gente orar por ela, para que eu possa profetizar que a palavra do Senhor se cumpra na tua vida, que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Amém? Você crê nisso? Então, assim que você colocar a oferta, pode ficar de pé para a gente orar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus está aqui agora. Sabe, a palavra de Deus diz que um dia uma viúva estava ali no altar, pronta para entregar a sua oferta. E Jesus estava observando aquela viúva. E o texto diz que aquela viúva deu tudo que ela tinha. 2 moedas. 2 moedas que talvez não tivessem muito valor para os homens. Mas diante de Deus, foi a melhor oferta da noite. Que nessa noite o Senhor possa estar nos observando. Que a nossa oferta seja a melhor oferta da noite. Que o Espírito Santo nos dê gratidão por estar aqui e poder participar desse momento. Que é um ato de fé. Você crê nisso? Senhor, aqui está, Pai, a nossa oferta, nossa gratidão a Ti. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a este lugar. E poder ofertar na Tua casa é muito bom. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento, o Senhor não tem deixado faltar a vestimenta, Senhor. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E se alguém nessa noite, Pai, se encontra com falta de alguma coisa, a Tua palavra diz: pedir e dar-se-vos. Que possamos abrir os nossos lábios e clamar, e pedir, e crer que o Senhor já liberou, Pai, a nossa bênção dessa noite. Prospera o Teu povo, prospera a Tua igreja, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Pode trazer a tua oferta aqui. Aleluia. É o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito
querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Tá, vamos chamar o pastor Hilton. Boa noite a todos. Amém. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje à tarde o pastor fez uma pergunta para os irmãos. Quem já começou ou quem já terminou de fazer a leitura do livro de Romanos? Amém. O livro de Romanos. Acredito que a maioria já tenha terminado. São 16 capítulos só, né? 16 capítulos. No finalzinho aqui, você vai ver as recomendações que estão sendo feitas, muitos nomes sendo citados. E fala também da pessoa que estava escrevendo essa carta, pelo menos até o final, né? Acreditamos que o apóstolo Paulo, em algum momento da sua vida, ou nas circunstâncias em que ele se encontrava, ele não estava em condições de escrever ou de até mesmo ler. Ele tinha os seus cooperadores. Quando no final aqui ele vai falar a respeito da pessoa que estava escrevendo, das recomendações. Quem já tinha percebido isso? No capítulo 16, uma outra pessoa que estava escrevendo. A gente tem como autor o apóstolo Paulo, não é isso? O apóstolo Paulo é o autor do livro de Romanos. Mas no capítulo 16, no versículo 22, ele vai falar assim: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Aí ele vai citando outros nomes aqui. Então, cremos que apesar do apóstolo Paulo ter redigido a maior parte dessa epístola, ele teve apoiadores. Ele teve pessoas que o ajudaram nessa escrita. Porque dependendo do local onde ele estava, principalmente em prisões, a prisão daquela época não era como a prisão dos dias de hoje. Em muitas prisões não tinha luz, não tinha lâmpada, não tinha fogo. E como escrever? Ou se ele estivesse livre, talvez estivesse passando por algum momento com a vista cansada e já não podendo mais escrever, mas ele tinha os seus apoiadores. E nesse livro de Romanos, ele também vai falar a respeito de o apóstolo Paulo não ter sido discípulo diretamente de Jesus, não ter sido dos 12, mas ele teve parentes que foram antes dele servindo ao Senhor. E a carta ela vai nos dar um parecer. Inicialmente, o apóstolo Paulo expressando um desejo de ter com os irmãos que estavam servindo ao Senhor Jesus em Roma. Essa carta aos Romanos
Logo no primeiro capítulo, ele vai falar assim: o meu desejo de ir ter convosco. A partir do versículo 8 do capítulo 1, ele vai falando: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Deus, nessa noite, diante da Tua presença, queremos ouvir a Tua voz. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, fala aos nossos corações segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Ministra sobre nós, Senhor, o que o Senhor tem como propósito para revelar a cada um de nós. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E desse desejo que ele estava expressando, de ter com os irmãos ali em Roma, Deus estava preparando um caminho para que ele alcançasse as nações. A palavra era para que os discípulos fossem testemunhas de Jesus, dele, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ele tinha isso em mente, ele tinha esse propósito, ele tinha esse objetivo de alcançar as nações, de alcançar famílias. E a visão que Deus deu para ele é de que se ele fosse para o centro da terra, se ele fosse para a principal cidade, a cidade mais importante conhecida no mundo, que era Roma, talvez ele conseguisse, talvez não, ele tinha certeza de que ele conseguiria pregar a palavra para muito mais pessoas. E nessa trajetória, desde o momento que ele teve encontro com o Senhor Jesus, a gente pode ver isso no livro de Atos, no capítulo 9, o encontro dele com Jesus, o tempo de preparação que ele teve até que ele pôde iniciar o seu ministério. E ele foi chamado apóstolo dos gentios, mas ele começou pregando nas sinagogas dos seus concidadãos, porque era a oportunidade que ele tinha de que através dos lugares conhecidos ele pudesse explanar a palavra de Deus, e principalmente o Evangelho de Jesus Cristo, que para muitos, inclusive judeus, que iam às sinagogas todo sábado de manhã, era novidade. Era novidade para muitos porque os profetas tinham sido negligenciados durante muito tempo, até mesmo pelos cidadãos de Israel. Aquilo que tinha sido anunciado desde Gênesis, que falava a respeito do Messias, da vinda do Messias, estava sendo colocado de lado. Tanto é que no momento da crucificação, no momento em que Jesus ressuscitou, ali ao terceiro dia, as autoridades em Israel, em Jerusalém, subornaram os soldados para que dissessem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, desmentindo a frase, desmentindo o fato de que Jesus tinha ressuscitado. E isso perdurou durante anos e séculos na terra de Israel, mas Deus, ele começou a abrir o entendimento, em primeiro lugar, dos seus cidadãos, dos cidadãos de Israel, para o que já estava escrito na palavra. Perguntaram também em quais livros
a gente pode ver a respeito do nascimento de Jesus. Então, no livro de Isaías, lá atrás, nos escritos de Moisés, Moisés já fala para as pessoas em Israel: depois de mim virá um profeta semelhante a mim, a esse ouvir. Quem não ouvir será eliminado do seu povo. E o nome de Jesus, e Jesus já estava sendo prenunciado, Jesus já estava sendo anunciado desde Gênesis. E os profetas, em Salmos em particular, e agora, na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou diante do seu povo. Quando ele comissionou os seus discípulos, ele falou: vão em primeiro lugar aos perdidos da casa de Israel. Porque a promessa é para o descendente. E se a promessa era para o descendente, tinha que começar primeiro por aquele que recebeu a promessa. Abraão recebeu a promessa. Mas, consequentemente, a promessa que foi dada para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas começando pelo povo judeu, que é descendente de Abraão, foi anunciado o Evangelho. Foram anunciadas as boas novas de salvação. Foram anunciadas as boas novas do Evangelho de Cristo. Em algum profeta está escrito: e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Apesar de, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5, ele vai falando assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então quer dizer que ele, mesmo tendo recebido a autoridade como Deus, ele não usurpou o trono que é do Pai. Mas em momentos em que os discípulos se manifestaram perguntando para ele: mostra-nos o Pai e creremos em ti. E Jesus respondeu para eles: estou há tanto tempo convosco e ainda pergunta: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Porque na Escritura está escrito: nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. No livro de Mateus, no capítulo 28, ele vai falar assim: todo poder, toda autoridade me foi dada. Então o Pai revestiu o Filho com autoridade e ele tabernaculou conosco. Por isso a gente celebra a festa de tabernáculos. Ele vai falar sobre Jesus habitando no meio de nós, Jesus habitando no meio do seu povo. E ele é Emanuel, é Deus conosco. Há um só Deus e um só Senhor. É o Shema, a palavra que está escrita no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. Isso criou uma confusão na mente dos judeus em dizer que não poderia crer naquele que se diz filho de Deus, porque aquele que se diz ser filho de Deus está se assemelhando ao próprio Deus. Mas eles desprezaram tudo aquilo que já estava escrito a respeito dele, de que ele seria enviado, o Messias, o ungido de Deus, para resgatar toda a humanidade. Porque no próprio livro de Romanos, a gente pode ler que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. E agora, como nos aproximarmos novamente a Deus? Somente através do seu Filho Jesus, que tinha sido anunciado antes da fundação do mundo, mas foi necessário que no decorrer da história fosse preparado um caminho, fosse preparado uma forma
de Deus se revelar à humanidade. Ele começou a se revelar à humanidade através de várias formas, mas com Abraão ele foi conhecido como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele foi se manifestando aos profetas, ele foi se manifestando aos homens de Deus, mas isoladamente. Só que havia uma promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e todos aqueles que recebessem a Jesus como Senhor e Salvador receberiam o Espírito e poderiam ter acesso à presença de Deus. Jesus sendo anunciado antes mesmo da fundação do mundo, ele começou a atuar no decorrer da história, se revelando aos seus. No encontro com Abraão, a aliança feita com Noé, o encontro de Jacó, todos esses encontros foram proporcionados pelo Senhor, e Jesus sempre se manifestava ali com as pessoas, mas o nome ainda não estava sendo revelado. Moisés pediu com que Deus mostrasse a sua glória, mas como ver a glória de Deus e permanecer vivo? Mas a graça de Deus veio sobre Moisés, e através do Filho se manifestando ali, Moisés pôde sentir a glória de Deus. E Jesus é as primícias dos que creem, e sempre se manifestando, e sempre desejando cumprir com o propósito do Pai, que era resgatar a humanidade. O resgate antigamente era feito através do sacrifício de um animal, que era levado uma vez ao ano pelo sumo sacerdote ao altar para ser sacrificado, mais precisamente na festa de Yom Kippur. E toda vez aquele animal que era sacrificado, o sacerdote precisava sacrificar por si próprio, para ele pedir perdão pelos seus pecados, e depois sacrificava pelo povo repetidamente. Mas tudo isso, como diz as Escrituras, são cópia das coisas futuras, daquilo que haveria de vir. E depois desse processo, Deus começou a se manifestar no meio do seu povo e a anunciar que haveria um cordeiro que tiraria todo o pecado do mundo. João Batista, quando perguntaram para ele: é você o Messias que deveria vir? E ele falou: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho. Sempre citando as Escrituras, nada fora das Escrituras. Ele estava ali dizendo que ele não era o Messias, mas ele estava preparando. E quando chegou o momento, Jesus se apresentou diante de João Batista, que estava batizando no Rio Jordão. E Jesus falou: eu preciso ser batizado. João Batista falou: eu não sou digno, nem ao menos de desamarrar a sandália dos seus pés. Em algumas versões está escrito alparcas, as sandálias. Mas ele falou: para que se cumpram as Escrituras. Jesus sempre respondia na palavra, está escrito. E João Batista ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré estava se apresentando para ele. Ele era apenas uma voz que clama no deserto. E assim também somos nós, que somos usados por Deus, cada um no seu chamado, cada um no seu dom. E nós somos instrumentos nas mãos de Deus para a glória exclusiva dele. É claro que nós ficamos felizes, né? Quando Deus nos usa, quando Deus nos abençoa, nos dá o privilégio de servi-lo. Mas toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E ali Jesus estava sendo anunciado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que antes era uma preparação para a
a redenção do ser humano estava se apresentando como realidade agora. Mas Paulo não teve esse encontro direto com Jesus, ele não esteve ali no momento em que Jesus foi crucificado, e ele foi alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou para ele. Não disse se ele estava no cavalo, se dirigindo a Damasco, não disse se ele estava em algum outro animal, mas diz a Bíblia que ele caiu por terra. Lá no livro de Atos, capítulo 9, ele viu uma grande luz. Tinham pessoas ali do lado dele, né? E ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor o chamou. E o Senhor falou para ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quem já leu essa passagem? É um termo difícil, né? Então tem que procurar o dicionário. Por isso que ao ler a palavra do Senhor, esteja com o dicionário. Se você for fazer uma pesquisa no Google, procura uma fonte que seja mais fidedigna. Aí você vai ver lá, o Wikipedia normalmente não vai te dar uma boa referência. Hoje você vai ter a IA, o Gemini, que é associado ao Google, que ele vai te dar um resumo, vai te dar uma resposta ali do que você procurar. Antes, quando você fazia uma pesquisa, ele te dava um monte de informações e você que procurasse. Hoje, através da pesquisa, se você colocar no Google, especificamente pelo Gemini, ele vai te dar um resumo ali do que você está perguntando e vai te dar as fontes. Só que nós temos que selecionar. Quando tiver um clipezinho, um íconezinho do lado ali daquela frase, sempre procura a fonte. Essa fonte é reconhecida. Quem deu esse parecer? Quem disse isso? É verdade? Ou apenas uma história? Hoje eu estava vendo um anúncio sobre uma série chamada Maria Madalena. Eu falei, essa série aí não é legal. Por quê? Eu conheço a produtora. E a produtora já não tem aquela confiança do povo evangélico para dizer não pode assistir essa série ou esse vídeo porque é confiável. Não é confiável. Porque através dessa produtora ou de algumas que são associadas, muitas coisas deturpando a palavra de Deus estão sendo divulgadas. Quando você ouvir a frase não é bem assim, então se preocupe, porque se você ouviu algo há muito tempo e de repente chega uma novidade, chega alguém dizendo não, agora essa é a verdade verdadeira, então mantenha-se alerta, porque aquele que está dizendo que essa verdade é verdadeira pode não estar falando totalmente a verdade. Como saber se a fonte é verdadeira ou não? A Bíblia fala para examinarmos as Escrituras. Os crentes de Bereia, eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que estava dizendo era verdade ou não. E agora, mesmo olhando as Escrituras que nós temos em mãos, essa Escritura é fidedigna? Então você vai procurar a orientação. Qual seria a melhor leitura para poder fazer? E principalmente a leitura ou a versão é a presença do Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar, para nos ensinar. A palavra de Deus fala quando estiverem na presença dos governadores, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o meu Espírito falará por vós. Então o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o apóstolo Paulo, ele estava tendo um encontro com o Senhor. Não foi diretamente dos discípulos que tiveram encontro com o Senhor, os 12 apóstolos, mas ele foi constituído apóstolo diretamente por Jesus.
E agora, como as pessoas vão crer que eu fui chamado por Ele? É fácil dizer, não, tive encontro com o Senhor me falou. E como comprovar isso? Como fazer com que as pessoas acreditem que Deus te chamou para aquilo? Principalmente se você não estava ali junto com com aquelas pessoas que viram diretamente o Senhor Jesus, ouviram as suas palavras. E agora? Por isso que levou um tempo para ele ser aceito, para o apóstolo Paulo ser aceito diante dos seus discípulos. E mesmo para a igreja como um todo, mais de 300 ou 400 anos, para que os escritos do apóstolo Paulo tivessem uma credibilidade. Principalmente no que tange à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. E a configuração que estava se formando com a igreja de Cristo sendo implantada primeiro em Jerusalém e nos arredores, e a nova dinâmica de redenção, de salvação, que agora não é mediante as obras, mas é mediante a fé. No decorrer de todo o livro de Romanos, em cada capítulo, ele vai falando a respeito do que ele aprendeu e do que ele precisou abrir mão para que Jesus Cristo entrasse no seu coração e a graça o alcançasse e o conduzisse. Foi necessário ele sair da posição em que ele estava, como uma pessoa que servia a Deus, era fariseu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, uma das maiores autoridades em Jerusalém da época. Ele foi criado em toda a base judaica, toda a lei, mas lhe faltava uma coisa. Assim como aquele jovem rico que falou que guardava todos os mandamentos, e Jesus falou para ele: uma coisa te falta ainda, vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres e depois vem e segue. E para o apóstolo Paulo, ele precisava de uma coisa: conhecer a Cristo Jesus, a quem o Pai enviou. O que tinha sido anunciado antes da fundação do mundo, e em detrimento a um dos principais mandamentos, é: não matarás. Por mais que Moisés dissesse para que apedrejassem todos os hereges, bruxas, pessoas que iam contra a palavra, mas Deus estava se manifestando ali através do seu Filho. E um mandamento que ele não estava cumprindo, não matarás, ele precisava parar de fazer. Porque ele requeria, ele pedia cartas para as autoridades em Jerusalém para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que estavam servindo a Cristo. Mas ele precisava de uma transformação no seu coração, além do que ele já vivia. Ele conhecia toda a lei, ele sabia falar outros idiomas, mas ele precisava ainda de um encontro pessoal com Deus, através do seu Filho Jesus. E quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, uma nova fase de redenção, de resgate, de perdão dos pecados foi inaugurada, através do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos ser salvos, nós podemos ser perdoados. Agora aqui, no livro de Romanos, ele fala assim, no capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado?
De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento e pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando de que a lei aponta para ele o que é pecado e o que não é. Ele falou, e agora? Agora que eu já tenho essa consciência, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? E ele diz que se dependesse da sua própria condição, ele já não conseguiria obedecer à lei ou viver, porque o corpo dele habita o pecado. O pecado está dentro dele e muitas vezes ele querendo fazer o bem, ele não consegue. E ele fala mais à frente aqui, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a graça de Cristo é suficiente para que a gente se mantenha firme no propósito de servir ao Senhor. Mesmo habitando ainda nesse corpo corruptível, nesse corpo de pecado, mas o desejo do nosso coração é de acertar, é de estar debaixo da palavra do Senhor, né? De guardar a palavra do Senhor. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra nos orienta o que é bom e o que é ruim. Aquele que pratica o que é bom, ele não precisa se preocupar com as punições da lei, porque ele já não vai viver com temor de ser repreendido, porque ele está procurando obedecer, ele está procurando andar debaixo daquela obediência. E mesmo habitando no corpo de pecado, e muitas vezes não conseguindo fazer o bem que quer, mas a graça de Deus, através do seu Filho Cristo Jesus, nos basta e é suficiente. E entramos debaixo dessa redenção agora, que é no sangue de Jesus, para que a gente continue na caminhada. Talvez se a gente fosse olhar para a nossa própria condição, para a nossa disciplina, para o nosso comportamento,
para o nosso bem, eu estou fazendo tudo certo, a gente poderia pecar contra o Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, mesmo a gente sabendo que está no corpo de pecado, Ele nos capacita a vivermos em novidade de vida, a vivermos a santidade que Ele requer de nós, a guardar a Sua palavra, a viver a Sua palavra. E agora, não exatamente pela obrigação de se cumprir um preceito, de se cumprir uma obrigação, mas se colocar debaixo da graça de Deus, através do seu Filho Cristo Jesus, para viver agora pela fé, para viver agora essa novidade de vida. No livro de Hebreus, o próprio Senhor Jesus vai falando ali, Senhor, tira o velho, para que o novo seja estabelecido. Ele falando ali, para que aquele sistema sacrificial, que era temporário, que era cópia das coisas futuras, já não seria o suficiente para resgatar a humanidade. E agora, o novo, o Cristo Jesus crucificado, é suficiente para nos perdoar dos pecados, nos reconciliar novamente com o Pai. E através agora da fé em Cristo Jesus, porque agora a justificação é pela fé e não pelas obras. Mas aquele que tem a fé em Cristo, consequentemente ele vai fazer as obras que Deus requer na sua palavra para fazermos. E vivendo em novidade de vida, diz a palavra do Senhor, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. E assim, agora, pela intercessão do Espírito Santo, nós temos mais força para vencer a nossa natureza pecaminosa e avançar naquilo que Deus tem proposto para os filhos de Deus, que não vivem somente para o exterior, mas entregam o seu interior a Ele. Agora, não somente aquilo que os homens veem, aquilo que é visível, mas o Senhor sonda os nossos corações, e a responsabilidade aumenta quando Ele sonda os nossos corações. Ele vê a intenção do nosso coração de acertar ou não, ou de fazer o mal ou não. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos garante, que nos dá a vitória. Portanto, capítulo 8. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Então aquele que está em Cristo Jesus não deve andar de qualquer maneira, mas anda no Espírito. E é o Espírito, conforme está escrito aqui nesse mesmo capítulo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai nos ajudar a vencermos. Quando pecarmos, Ele vai ser aquela voz que vai falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e o Senhor ainda fala nos dias de hoje com os seus, porque o velho tempo foi rasgado, e a intimidade do Senhor é para os que o temem e o buscam. Antigamente Deus falava por um ou outro profeta, mas hoje, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu ali, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então a separação que havia no altar foi tirada. No templo antigo, no tabernáculo antigo, existiam compartimentos. Aqui só aquele povo pode ficar, aqui só esse povo pode ficar,
e ali só aquele povo pode ficar. Mas Deus, em Apocalipse, Ele vai falar: e comprastes de toda língua, raça, povo e nação, homens, e os constituíste como reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, também vai falar: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. E Deus agora inaugurando o sacerdócio universal dos crentes, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus? Deus fala de várias formas, através da sua palavra, através dos seus profetas. Deus, Ele fala em sonhos, Ele fala em visões, Ele fala através da natureza. Muitas vezes você vai ouvir a voz de Deus, mas aquele que conhece a voz do seu pastor vai saber discernir se é a voz de Deus ou não. Vai conferir com a sua palavra, vai testificar no seu espírito. O nosso espírito, o Espírito de Deus, vai ser testificado e a gente vai entender que é Deus falando conosco. Então Deus continua falando com seus profetas. Na semana passada eu ouvi uma pessoa falar: eu ainda não tive essa experiência de ouvir Deus falar em sonhos. Mas Deus fala. E a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para os que têm e buscam. E Deus, Ele quer ter as primícias do nosso coração para que Ele venha se revelar a nós. Quando a gente busca o Senhor, seja de madrugada, seja durante o dia, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele se mantinha firme no propósito de buscar o Senhor, e o Senhor se revelava para ele. E assim nós podemos ter acesso à presença de Deus se buscarmos de todo o nosso coração. Ele se revela a nós, Ele fala conosco. Amém? Que estejamos com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, pelo privilégio de termos a Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra, Senhor, de termos acesso a ela. E o Senhor Jesus disse: te agradeço, ó Pai, porque Tu revelaste esses segredos aos pequeninos e não aos grandes dessa terra. E a intimidade do Senhor não se resume a quem tem prestígio na sociedade, poder aquisitivo, mas é para aqueles que buscam o Senhor. E aquele a quem o Senhor quer se revelar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Mesmo na nossa condição ainda de habitarmos no corpo pecaminoso, mas o Senhor nos resgatou e nos constituiu reis e sacerdotes. E por isso, Senhor, sabendo que o véu do templo foi rasgado, e a divisão que existia no altar, no templo, já não é mais necessária, porque o Senhor estabeleceu, através da fé, o acesso à Tua presença. Mas o Senhor diz na Sua palavra para que entremos com ousadia e intrepidez na presença do Senhor. E é por fé. E a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, dizendo que porque o véu do templo foi rasgado, é necessário com que entremos nesse lugar em santidade. É necessário com que entremos nesse lugar, Senhor, com o coração sincero e puro diante da Tua presença, para que sejamos aceitos pelo Senhor. Que nessa noite, assim como o Senhor constituiu o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, e levou um tempo, é claro, Senhor, para o mundo reconhecer,
para os discípulos, para as pessoas em Jerusalém. Aquele que era perseguidor, agora é pregador dos caminhos. Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, Pai, e a luz do Senhor habitando em nós, o mundo verá a sua glória, a manifestação da sua graça em nós, através de nós, e o nome do Senhor será glorificado, Pai. Assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo, usa-nos para a glória do teu nome, Senhor. Deus, leva-nos a lugares onde nem mesmo os nossos maiores sonhos nos permitia ir. Deus, mas nos conduza, Senhor Deus, pelo caminho de salvação, pelo caminho de santificação, pelo caminho de intimidade com o Senhor. Deus, te entrega diante da tua presença, para que sejamos fortalecidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou desde a fundação do mundo um caminho para chegarmos a Cristo. E quando toda essa promessa, a redenção final for concretizada, o que já começou ali na cruz do Calvário, irá ser concretizada no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja e arrebatar contigo nos ares. E o Senhor inaugurará um milênio em que reinaremos com o Senhor de Jerusalém. Mas a promessa do Senhor, conforme está escrito em Apocalipse, é que a nova Jerusalém descerá do céu, ataviada. E naquela cidade não haverá templo. Os judeus hoje, os homens hoje planejam a reconstrução do templo, para que seja retornado os sacrifícios, a novilha vermelha. Mas entendemos que a novilha vermelha, que é Cristo Jesus, já foi sacrificado por nós. E mesmo que haja sacrifícios novamente, mas tudo vai apontar para Cristo Jesus. Mas sabemos que no reino eterno do Senhor não haverá necessidade de templo, porque o Senhor habitará conosco. O Senhor será o nosso sol. O Senhor estará tabernaculando com o seu povo na nova Jerusalém que descerá do céu. E nós queremos estar nesse lugar, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e receba-nos assim como o Senhor recebeu a oferta de Abel. Senhor, que o nosso coração seja desejoso, Senhor, de receber a bênção do Senhor, assim como Jacó desejou e Esaú rejeitou. Nós queremos, Deus, receber a bênção do Senhor. Nós te louvamos nessa noite, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Levante suas mãos para receber a bênção do Senhor nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Glória a Deus.